Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe de Souza, para quem não me conhece, sou psicólogo, escrevo para o site psicologiamsn.com, tenho alguns outros sites também, como o nosso site sobre o curso do Jung, cursojung.com. Além disso, eu faço doutorado e trabalho com psicologia clínica e psicologia online, como a gente chama. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre uma seguinte questão, uma questão que diversas pessoas têm feito para mim no consultório, também pela internet, né, no site as pessoas comentam e tudo nos nossos textos. A pergunta é a seguinte: será que a idade influencia ou não a entrada no mercado de trabalho? O problema que está por trás dessa pergunta, e que a gente pode resumir nessa pergunta, vem da seguinte questão: às vezes a pessoa não teve a oportunidade de estudar com 20 e poucos anos, de repente seguiu uma outra carreira que não era tanto a carreira desejada, às vezes a pessoa casou, teve filhos, e fica essa dúvida, já com 30, 40, 50 anos, será que vale a pena fazer uma faculdade? Será que vale a pena tentar mudar de caminho? Será que a idade, no fim das contas, influencia ou não? Será que é um peso a ser levado em conta ou não é peso nenhum? Bem, acho que antes de a gente responder essa pergunta, a gente tem que tentar entender os objetivos que podem levar alguém a fazer uma faculdade. Em primeiro lugar, a gente tem que sempre se lembrar que antes de a faculdade ser uma grande possibilidade de formação profissional, uma faculdade também tem outro objetivo, que é fornecer conhecimento. Então, se você fizer qualquer tipo de faculdade, seja uma licenciatura, seja uma faculdade prática da saúde, biológicas, das exatas, o que você vai estar passando ali durante 4, 5 anos é um processo de aprendizagem. Você vai estar passando por um processo de aprendizagem que você vai levar para a vida toda. Você pode fazer uma faculdade para não necessariamente trabalhar na área. Você pode fazer pelo seu gosto, por interesse pessoal, pelo interesse particular em conhecer mais sobre um determinado assunto. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que entrar na faculdade já sabendo que você vai estudar um determinado tipo de conhecimento e que esse conhecimento também tem que interessar, porque não vale a pena você passar anos e anos estudando um assunto que vai ser chato, que vai ser desinteressante, que vai ser difícil, já que você também não tem muito interesse. Bem, esse é o primeiro objetivo, acho que esse objetivo é principal. E o objetivo da carreira, da profissão, é um pouco secundário. A gente vê hoje que as pessoas invertem, né? Pensam de fazer uma faculdade mais para ganhar dinheiro depois, para ter uma formação profissional e tal. É evidente que isso é muito importante também, mas não sei se vale a pena, né? Se vale a pena realmente você buscar uma graduação só para ganhar dinheiro. Nem sempre você vai ficar satisfeito com o conhecimento, e se a faculdade fornece esse instrumental teórico e você depois no mercado de trabalho vai colocar na prática, se você não tem interesse na área que você se formou, você não vai ser um bom profissional provavelmente, porque como você, com o seu desinteresse, você vai colocar em prática uma coisa que enfim, você não estava a fim de estudar mesmo, né? Então tem isso, tem primeiro essa questão do conhecimento em primeiro lugar. A questão da prática é muito interessante, porque depois que você adquiriu todo aquele conhecimento, dependendo da faculdade que você fez, você vai ter várias oportunidades profissionais. O que a gente nota em todas as faculdades é que existem alternativas de trabalho. Mesmo faculdades muito voltadas para licenciatura também tem alternativas de trabalhar, de repente, dentro de empresas e em outros ambientes que não só a escola ou a faculdade. Por exemplo, um exemplo aqui, faculdade de letras, né? Você forma para dar aula de literatura, dar aula de português, dar aula de inglês, né, de línguas, mas você também pode trabalhar como editor, você também pode trabalhar como revisor e tudo mais. Então você tem outras oportunidades. Antes de fazer a faculdade, a gente também tem que estar de olho nisso. O conhecimento em primeiro lugar, depois as possibilidades de atuação profissional. Então a gente chega na questão do vídeo. Será que a idade vai influenciar depois de formado? Eu diria que sim e não. Ao contrário do que pode parecer, a idade pode influenciar positivamente. Por exemplo, eu me formei muito novo, então eu notava que no consultório, nas empresas de recursos humanos, quando a pessoa vinha falar comigo, quando eu ia fazer uma determinada entrevista, ou ia fazer um processo seletivo, uma dinâmica, ou fazer uma avaliação psicológica no consultório, era muito comum a pessoa não acreditar que eu era psicólogo com 22 anos.
porque, enfim, com 22 anos você está começando a vida ainda, não é? Então muita gente achava que eu estava fazendo estágio, enfim, que eu estava começando, mas eu já estava formado. E depois de um tempo, mesmo com 24, 25, 26 anos, as pessoas também duvidavam dessa questão. Então, num certo sentido, para algumas profissões, eu acho que na área de saúde tem muito disso, né? Se você vai num médico e o médico é muito novo, você pode duvidar um pouco da capacidade dele. Pode ser o melhor profissional, pode ser o melhor especialista, mas a idade pode ser contra, a pouca idade pode ser contra. Então, a idade influencia, sim. Nesse caso, influencia. Quanto mais idade, seria mais desejado. A questão de ter mais idade também é interessante para concurso público. Em muitos editais que a gente vê, se você tem um pouquinho mais de idade, você tem vantagens, né, com relação a quem é mais novo, especialmente em casos de empate. Por que essa questão é tão importante? Por que ela ficou tão forte, né, das pessoas pensarem que não, estou velho para o mercado? Porque nas últimas décadas, principalmente a década de 90 e comecinho agora dos anos 2000, a gente viu que muitas pessoas estavam perdendo emprego por volta dos 40. As empresas estavam demitindo para contratar pessoas mais novas. Teoricamente, não só por uma questão assim da idade em si, mas às vezes para renovar o quadro, então para pagar menos, né? Uma pessoa que tem menos experiência normalmente aceita um salário inferior. Isso aconteceu muito e infelizmente, né? Então essa questão ficou assim bastante forte. Durante o período que eu trabalhei com recursos humanos e o que eu venho acompanhando também do mercado de trabalho, eu vejo que para diversas áreas a idade não é o fator principal. Então, se você tem 40, 50, 60 anos, isso não vai afetar tanto. O que vai contar é a sua experiência, né? A sua formação é a sua experiência. Se você formou numa faculdade boa, se você tem os conhecimentos teóricos, como eu falei no começo, que são importantes para a atuação, se você domina, se você tem determinados diferenciais, como de repente falar um outro idioma, se você tem experiências próximas a sua hora que você vai estar entrando, né? Ou se você fez estágios, se você teve um progresso muito bom durante a faculdade, a idade não vai contar tanto. Além disso, a pessoa com a qual você vai trabalhar, ou a empresa para a qual você vai trabalhar, está interessada no resultado. Então, será que faz diferença você ter 20 ou 40 anos? Será que isso é o principal? A gente vai ver que não é o principal, né? O principal é a competência técnica, a competência teórica. Pode ser um fator que vai, assim, ter um determinado peso em determinados processos seletivos. Isso pode, a gente não vai mentir, não é? Mas não é um caso, assim, de você simplesmente abandonar um sonho, um desejo seu, por causa da idade, né? E ainda mais porque hoje em dia as pessoas têm se formado em idades muito diferentes. Então o mercado de trabalho conta com pessoas de diferentes níveis e cada vez mais tem pessoas com formações de mais idade, né? A gente vê pessoas que se formam às vezes com 70 anos, com 50 anos, 60 anos e estão aí no mercado, estão concorrendo por vagas e são excelentes profissionais também. Eu sempre digo que no caso da orientação profissional, quando você vai escolher uma carreira, vai escolher um trabalho, uma faculdade, é importante você pensar na sua satisfação, né? Tem aquele livro muito famoso do Chiang Kai-shek, que ele fala que sucesso é ser feliz. Então, se você não está feliz com a sua área profissional, se você, de repente, casou, teve filhos, está em casa e quer ir para o mercado de trabalho e manter também carreira, né, e família paralelamente, é importante você pensar na questão da sua felicidade. Fazendo psicologia ou fazendo uma determinada outra faculdade, será que você vai ser feliz? Se você conseguir conquistar o seu espaço, trabalhar, né, para as outras pessoas, ajudar na sociedade, será que você vai ser feliz fazendo isso? Ou você simplesmente vai dizer e colocar a idade como uma desculpa, né? Será que a idade acaba não sendo uma desculpa? Eu estou velho para atuar nessa parte, já passei do prazo. Isso não existe, né? Se a gente for pensar realmente na expectativa de vida, que hoje está mais de 70 anos, se você tem 40 anos hoje, você vai viver ainda mais 30, assim, pensando na expectativa, né? Mas você pode viver 40, 50 anos ainda, talvez você nem tenha chegado na metade da sua vida.
E é também legal pensar o seguinte, se você tivesse começado uma faculdade 4, 5 anos atrás e você tivesse formado hoje, não seria legal? É isso, pessoal. Gostaria de ouvir comentários, dúvidas, sugestões, e até o próximo vídeo.